Olá, amigos, vamos e amigas, não é? Vamos gravar a aula do Livro dos Espíritos do sábado, dia 27/6 de 2020, às 14h30, no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Nós estamos no livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, e dentro do capítulo 6, no item 9, que é comemoração dos mortos funerais. E já tínhamos começado, né, as primeiras questões desse item 9, então agora nós vamos para a questão 322. A questão 322, Kardec pergunta: os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo se lembrar deles? Vai depender do grau de adiantamento desse espírito. Alguns ficam chateados, né? Poxa, ninguém lembrou de mim, né? Não tanto pela visitação ao túmulo, mas pela não lembrança, não é? Eles vão perceber que não foram lembrados e isso realmente pode deixá-los chateados. Já espíritos medianos e mais adiantados não vão se preocupar com as coisas que estão acontecendo aqui na Terra, né? Possivelmente, se não forem lembrados, vão compreender que não fizeram por merecer essa lembrança ou alguma coisa do tipo, porque já são espíritos mais equilibrados. Então, não a visitação propriamente ao túmulo, mas a lembrança é percebida. E alguns, dependendo do seu grau de inferioridade, podem se magoar, se chatear. Já espíritos que estão acima dessas preocupações não vão se importar com as coisas que estão acontecendo aqui entre os encarnados. A pergunta 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Então vamos pensar no dia de finados, né? Onde as pessoas vão aos cemitérios e mandam lavar o túmulo, colocar flores, vão acender velas, enfim, todo um ritual aí que muitas pessoas fazem, famílias fazem nessa data, ou pelo menos nesse período. Para espíritos menos adiantados pode ter algum significado, como na questão anterior, mas para os espíritos mais adiantados um pouco, realmente não ligam. A prece feita em qualquer lugar de casa, de algum templo religioso, qualquer lugar, essa sim tem muito mais validade para o espírito do que a visita propriamente aos seus despojos materiais, né? aos ossos ali. Ele não vai se importar com isso, mas a prece sim. Essa vai chegar até o espírito, e mesmo os espíritos um pouco mais adiantados vão sentir e vão de alguma maneira se satisfazer com isso, né? Um carinho que algum familiar, algum amigo está manifestando através da prece, isso, claro, terá importância. Ah, mas e se o indivíduo que foi visitar o túmulo fizer uma prece? Bom, aí o que importa mesmo é a prece, né? O local pouco importa. Lembra que eu comentei, acho que numa aula anterior, do Richard Simonetti, que ele dizia que a gente não recebe as visitas, os amigos no cemitério. É muito melhor receber na nossa casa, né? Se nós marcarmos um encontro com alguém que nós amamos, a sala da nossa casa é mais adequada do que o cemitério. Então, se esse ente querido, se esse amigo querido for nos visitar e nos visitar em nossa residência, melhor do que se ele nos visitar no próprio cemitério. Agora nós vamos para a questão 324. A questão 324. Os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas ou monumentos assistem às inaugurações e as veem com prazer? Podem assistir, né? Vamos pensar aqui em dois aspectos. Por que foi erguida essa estátua, esse monumento em homenagem àquele espírito? Vamos imaginar que seja pelas suas condições financeiras, né, as coisas materiais que ele deixou. Esse espírito, possivelmente ainda muito apegado ao orgulho, vai ficar feliz
deles reconhecerem esse aspecto. Mas se for um espírito mais adiantado, não vai se preocupar com isso. Agora, quando é uma homenagem aos atos de bondade, quando é uma homenagem à obra que aquele espírito deixou, que beneficiou e beneficia ainda pessoas, aí ele vai se sentir feliz de perceber, de ter esse reconhecimento, não pelo orgulho, mas pelo fato de ver a continuidade daquela obra, pelo fato de perceber que pessoas estão preocupadas com aquilo que ele deixou como legado, né? Então há motivos para que um espírito se preocupe ou não com uma homenagem, com uma estátua, com um monumento. Via de regra, espíritos mais adiantados não vão ter a preocupação vinculada ao orgulho, mas podem, claro, se satisfazer com a continuidade da sua obra. A questão 325. De onde pode vir para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes num lugar do que noutro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? São três questões em uma aí, não é? Do ponto de vista espiritual, ser enterrado aqui ou acolá não faz diferença, né? O Espírito Verdade responde: que diferença faz um pedaço de terra aqui ou um pedaço de terra ali? Não faz diferença. Estamos falando do ponto de vista espiritual, o espírito que está no mundo já espiritual. No caso dos espíritos muito materializados ainda, isso faz diferença, né? Ainda querem que se ergam estátuas, como no item na pergunta anterior, mausoléus que vão ser visitados, então eles ainda querem esse reconhecimento, ainda têm esse orgulho. Mas espíritos que já têm consciência de que isso não é uma coisa boa, eles não vão ter essa preocupação. Agora, isso estamos falando do ponto de vista espiritual. Aqui, para quem está encarnado, por exemplo, os indígenas. Os indígenas, eles têm muita valorização da terra, né? Tudo que eles têm é ali. Então, quando alguém, os homens brancos aí civilizados, ditos civilizados, querem comprar a terra indígena, às vezes eles falam: não, terra não tem preço, eu não quero vender. Não, mas eu quero, porque aqui eu vou plantar, porque aqui eu vou criar gado, eu vou explorar minérios. Mas o indígena fala: mas essa terra onde foram enterrados os meus antepassados, onde eu quero ser enterrado, enterrar os meus filhos, para eles tem todo um vínculo, né, pela valorização aqui ainda do mundo material. Mas como a pergunta se refere ao espírito no mundo espiritual, para eles, esses espíritos não teriam realmente nenhuma importância ser enterrado aqui ou ali. Se eles vão voltar mais ou menos, também vai depender do seu grau evolutivo e não porque foram enterrados nesse lugar ou naquele. Vamos para 325A como última questão dessa primeira parte. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Então, do ponto de vista espiritual, até sim, né? Porque não faz diferença onde estão os ossos. Mas do ponto de vista da lembrança, né, dos encarnados, então você tem ali um túmulo da família. Isso ajuda no sentido de quem está encarnado. Vou dar um exemplo. É como quando tem um desaparecido, né, na família. A família é muito pior ter um desaparecido do que um morto, porque ela não fecha o ciclo, né? Ela fica sempre procurando. Então, a hora que consegue ter acesso aos restos mortais e enterrar, parece que tranquiliza. Então, quando se coloca os restos mortais lá, para quem está encarnado tem um lado positivo, digamos assim, porque a pessoa como que fecha o ciclo ali mesmo. Do ponto de vista espiritual, pouca diferença vai fazer.